Olá pessoas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Dom Leão e hoje eu vou continuar falando sobre as questões as quais a gente está vendo corriqueiramente, né? Pandemia, governo e etc. Porque o governo instiga a gente a falar sobre essas questões, né? Mas antes de mais nada eu queria pedir para que você se inscrevesse no meu canal, deixar seu joinha, comentar embaixo que o comentário de vocês é muito importante e a inscrição de vocês me ajuda bastante. Eu queria começar falando sobre o discurso, né? Que foi um discurso bem floreado, bem ameno, um discurso bem manso hoje do presidente, né, porque falou algumas palavras as quais, umas questões as quais a gente já sabe quais são na verdade, né, e falou sobre as obrigações do governo perante a população e ludibriou, né, a mesma performance de ludibriar a população, a parte da população na verdade que apoia o governo, né, com o discurso que a gente vê sensacionalista de sempre. Falou sobre as outras questões as quais são pertinentes à vacina, ao OMS, a ida dele em uma favela, em outro local onde ele falava sobre educação também, né, da época que ele estudava e etc. Né, então foram esses comentários os quais eu achei alguns não tão relevantes, mas eu queria comentar porque inclusive ele na verdade falou que não manda recado para nem um recado que ele está mandando, mas eu acho que na verdade é um recado que ele manda sim toda vez que ele fala algo para a população. Então é sempre algo que ele tem para falar em algum pronunciamento, é um recado para a população de alguma forma. Eu que não me dou esse luxo de mandar o recado para alguém, porque infelizmente as pessoas encabeçadas no governo, o presidente e companhia, né, onde o que eu falo, o que qualquer outra pessoa fala do governo e do presidente é direcionada aos mesmos, porque não tem como falar de outra forma. Então, inclusive, eu queria falar que as minhas opiniões são meramente lógicas e óbvias e objetivas, né? Porque eu não tenho embasamento nenhum político, não sou nenhum político, não tenho, na verdade, vocação política e não entendo de política, né? Então, o que eu falo são questões óbvias que a gente vê sobre o que está acontecendo no momento, né, sobre a falta de responsabilidade do governo, né, as coisas que estão acontecendo, as coisas que precisam melhorar, que são coisas óbvias, que todo mundo percebe, que todo mundo vê, né, não tem algo que seja realmente político. E eu fico, na verdade, inclusive pensando o que os comentaristas, né, que têm, na verdade, embasamento para falar sobre isso, as pessoas que são políticos, né, que, na verdade, entendem de política, e os jornalistas, etc., né, teriam o quanto de coisas para falar sobre os momentos atuais, né, porque eu acredito que eles são, na verdade, limitados, né, eles poderiam falar muito mais do que está acontecendo, né, mas eu acredito que eles são realmente limitados em relação ao que eles comentam, né, porque eu acho que poderiam, inclusive, comentar muito mais, né, então eu não tenho realmente embasamento político nenhum para falar sobre essas questões, mas as minhas falas, as minhas palavras são de circunstâncias óbvias, então nada mais do que a minha reflexão sobre o que está acontecendo. Então eu vi ele falando sobre as vacinas, né, as quais o Brasil está aí, ele diz que está em quarto, quinto lugar em valores absolutos, que valores absolutos aí são, na verdade, praticamente 12 milhões de vacinas, né, em uma população que tem mais de 200 milhões de habitantes. Então, 12 milhões de vacinas é praticamente o início, né, porque você tem que dividir isso aí pelo menos mais ou menos por 2, né, porque os números de pessoas que foram vacinadas a primeira e a segunda dose 4 milhões de pessoas, então sobra aí 8 milhões de pessoas que foram vacinadas com a primeira dose, então dá esse total aí mais ou menos, né, 12 milhões de pessoas, né, então é ínfimo que poderia ser feito se tivesse entrado, na verdade, com vontade de comprar e adquirir os produtos lá em relação à vacina no meio do ano passado, né? Então eu acho que é muito pouco para o que poderia ter sido, né? Então, mas já que não pôde, ele afirmou inclusive já ter comprado 100 milhões de vacinas aí, que eu esqueci, que ele conversou pessoalmente com a fabricante, que eu esqueci o nome inclusive no momento,
né? 100 milhões até setembro, mais não sei quantos milhões de vacinas, então é uma quantidade expressiva de vacinas para a população. Mas, entretanto, essa fala nada mais é do que da pressão que ele está vivendo no momento, onde a Ordem dos Advogados entrou com ação judicial no Supremo para poder fazer com que o governo comprasse as vacinas, né? Nada mais do que uma fala por conta das pressões que ele está que ele está vivendo no momento, né? Então, é somente para poder afirmar o que a gente já sabia, né? Nada mais do que a afirmação do que poderia ser se ele não comprasse as vacinas, as quais a gente necessita no momento. Bem, ele também falou da OMS, onde fala sobre lockdown, que na verdade uma negatividade em relação a isso, sobre o maior empobrecimento da população mais necessitada, e isso a gente obviamente já estamos vendo, né, acontecer, né? Só que a gente vê que ele usa para o discurso dele realmente, né, para afirmar que ele está correto. Ele inclusive diz que está seguindo a ciência, né? Mas a tradução disso é muito simples, né? Mas a gente realmente vê que ele utiliza o que é pertinente a ele, o que é pertinente ao que ele está pensando que é correto, o que ele está achando que está fazendo correto. Bem, eu acredito que eu deva realmente comentar sobre essa questão, porque eu vi em outro momento ele falando que a entidade, a OMS, era um órgão desacreditado, né, porque ele não concordava no momento. Então a gente tem a interpretação de que ele utiliza o que é pertinente a ele no momento, né? Então não tem como fazer um comentário diferente disso, né? Mas a tradução do que eu li sobre a OMS falando lockdown é bem simples, inclusive. Eu acho que qualquer pessoa lendo iria compreender, né? A OMS ela fala que realmente a lockdown tem os seus pontos negativos e positivos. Ela tem a funcionalidade de sim deter a pandemia até certo nível, e tem seus pontos negativos de fazer com que a economia, né, aconteça o que aconteceu e que a gente está vendo aí, né, e a camada mais necessitada fica mais pobre ainda do que já é. Então isso é um perigo realmente real, né, um perigo eminente, no qual a gente está vendo, né, acontecer, né? Só que é necessário em alguns momentos, né? Como foi necessário no ano passado, como foi necessário agora nesse momento, porque os leitos dos hospitais estavam em um nível chegando a, sei lá, 100% praticamente, e não tinha como atender outros pacientes. Então é feito isso para que diminua o número, na verdade, de leitos, né, de ocupação de leitos, para que outras pessoas sejam atendidas, né, que tenham assim um espaço, né, para que possa atender as pessoas. Então é mais ou menos para isso que serve as restrições, né? A tradução é bem simples. Pode ser utilizado, mas com a ajuda do governo, né, com o apoio do governo, para que as pessoas não sofram tanto impacto, na verdade, nos momentos nos quais a gente está vendo. É simplesmente isso. Não tem nada diferente, não tem nada de novidade alguma, né? Então, o que na verdade não aconteceu foi uma administração correta dessas ferramentas as quais está disponível, como lockdown, né? Pelo menos, a meu ver, deveria ter sido algo mais eficiente, né? Pelo menos não deveria abrir tudo ou fechar tudo, sabe, de uma vez. E eu acho que deveria ser algo coordenado, tipo, o que está fechado abre, o que está aberto fecha, algo na verdade escalonado, para que as coisas fossem, sabe, adequadas à situação, né? Porque o Brasil é um país continental e é realmente bem difícil administrar essa questão toda, mas há possibilidade, né? Por exemplo, a gente viu no estado de Manaus, onde teve infecções lá e que proliferaram para o resto do país, porque não houve uma administração correta do que estava acontecendo no momento, né? Faltaram-se, na verdade, oxigênio para as pessoas, e quando isso aconteceu, não foi feito nada, né? Nem algum plano foi, na verdade, estudado para que, se acontecesse em outro estado, eles tivessem algumas medidas, né, as quais a gente já viram acontecer, né? E a gente já viu, na verdade, em outros locais está faltando, né, kits de oxigênio, etc. e tudo mais, mas já vimos isso acontecer em outro estado. Não deveria estar acontecendo, na verdade, nos estados nos quais está acontecendo no momento.
Né? Então é isso que faltou, na verdade, ou que falta essa administração, essa coordenação desses fatores. Pelo menos é o que eu compreendo que possa ser feito. Né? É muito fácil também, inclusive, falar, mas eu acho que com um grupo de pessoas os quais são gabaritadas, isso deveria ser assim mais ou menos simples de se compreender e simples de se fazer. Né? De certa forma, simples de se fazer. E comentou sobre as outras questões também. Ele foi, na verdade, inclusive em uma favela, uma das favelas mais perigosas, na verdade, do país, né? Foi lá visitar e etc. Eu fiquei horrorizado com isso, que não há necessidade alguma. Ele deveria ir nos hospitais, talvez, ver, na verdade, o que está acontecendo, ver o que está precisando. Eu acho que ir na favela, visitar uma casa ou outra para ver as necessidades das pessoas. E eu acho que eles deveriam ir, na verdade, com todos os aparatos a mais ainda, né? Todos encapuzados no máximo que pudessem para evitar, na verdade, o mínimo possível transmitir Covid para as pessoas lá. Porque essas pessoas elas não podem ser infectadas, elas não têm condição alguma de sobreviver se por acaso elas forem infectadas. Então eu acho que essas pessoas as quais foram lá, todas do governo, deveriam estar todas realmente bem protegidas para que protegessem as pessoas as quais elas merecem, inclusive. Elas merecem esse respeito. Né? Não é simplesmente ir lá da forma que, sabe, eu achei muito banal isso. Né? Isso é a minha opinião sobre essa questão, né? Não vi necessidade alguma, mas a representatividade dele são essas ações. Eu discordo, é a minha opinião, eu discordo. Citou também sobre a educação, né? Que ele sempre é muito nostálgico quando fala isso em relação à educação, da época que ele estudava e tudo mais, né? Que eu acho realmente desnecessário, mas que ele tem vontade de que a educação volte ao que era antigamente, porque ele afirma que as pessoas respeitavam os professores. Bem, a minha opinião sobre isso é que a gente precisa realmente mudar esse conceito, né? Porque eu acredito que as pessoas respeitam hoje os professores, sim, né? E inclusive antigamente também se respeitava, mas a diferença é que o respeito vinha do âmbito familiar. Essa que é a grande diferença. Né? Quando se desrespeita alguém em sala de aula, é porque o desrespeito vem muito antes da sala de aula. Então, eu acho que é totalmente, sabe, desnecessário alguns comentários que não fazem, sabe, não somam nada em relação ao que a gente necessita. Então, é só uma opinião minha em relação ao que pode ser, na verdade, diferente, né? Porque eu conheço realmente, na verdade, pessoas da atualidade que têm cabeças totalmente abertas em relação a isso. Os seus filhos realmente respeitam os professores, respeitam as pessoas, sabe, porque são pessoas, independente de credo, religião, raça e etc. Mas elas respeitam porque elas aprenderam a respeitar as pessoas no seu âmbito familiar, no seu convívio. Né? Então essa é a grande diferença dos tempos antigos para os tempos mais modernos. Né? As pessoas respeitam, mas a diferença é que antigamente o respeito era maior dentro de casa. Né? E isso refletia quando você saía para a sociedade. Então eu acho que a educação ela tem mudado muito e precisa mudar mais. Né? Então retroceder o que era antigamente, para mim não é nada, sabe, vantajoso, não. Eu acho que a gente precisa evoluir, a gente precisa talvez de um nível de educação diferente, já que a gente pode, sabe, ter várias ferramentas ao nosso dispor, né? Porque inclusive hoje se pode estudar nos locais mais remotos do país, pode-se ter educação nos lugares mais remotos, tem formação, na verdade, nos lugares mais remotos do país e do mundo. Então eu acho que a gente precisa, né, se adequar à situação e deixar a parte nostálgica, né, para os nossos próprios sentimentos ali, né, mas, sabe, eu acho que a educação precisa melhorar bastante, mas é uma questão que tem que se discutir, sabe, de uma forma mais eficaz e mais concentrada, porque é algo bem delicado. A educação é algo que realmente consegue mudar uma nação, né? Que inclusive é onde a gente não vê muita transformação. Então o governo precisa fazer muito mais em relação à educação. Eu vi também o presidente falando sobre pessoas atacarem o presidente, né, no discurso dele de hoje, nessa coletiva,
que não deveriam fazer isso, não deveriam atacar o presidente, e sim combater o vírus. Bem, eu tenho o Brasil como realmente uma grande empresa, e nesse momento eu estou sendo cliente dessa grande empresa, né, que por sua vez eu também sou um grande investidor dessa empresa, né. Eu tenho ações nessa empresa, que na verdade é o Brasil, como todas as outras pessoas, as quais também são acionistas desse país, né. São pessoas que têm cotas de ação do Brasil por ter, na verdade, pagar os seus impostos, né, investir, que na verdade são os investimentos dessas pessoas, onde elas pagam impostos, todas elas, empresas e tudo mais, né. Então são os grandes investidores dessa grande empresa, que é o Brasil, onde tem pessoas às quais a gente, né, na verdade também como cliente, a gente acabou que, né, contratando para administrar essa grande empresa que é Brasil. Então, quando algo acontece, quando algo é necessário, quando acontece algo que precisa ser feito, a gente tem que cobrar, né? E eu, sendo alguém dessa nação, compondo essa nação e as outras pessoas também, a gente precisa cobrar, a gente precisa pedir para que seja feito o que é necessário ser feito no momento. É assim como eu vejo o Brasil, assim como eu vejo que eu acho que o Brasil deveria ter sido há bastante tempo, visto como uma grande empresa, onde tem um setor, na verdade, social muito amplo, que precisa de cuidados extremos, né? E onde, na verdade, esses administradores, né, que são as pessoas às quais a gente contratou através do voto, né, e onde somos acionistas no momento, né, quando pagamos impostos, né, deveriam fazer com que essa administração se tornasse algo, né, se tornasse algo para que fosse atendido essa parte social, que é, na verdade, a população, né. A administração dessa grande empresa, né, teria que ser feita nesse sentido, e é assim que eu vejo o país, como uma grande empresa, né, com uma parte social muito ampla, com vários investidores, que é a nação, que é a população, na verdade, do país, que precisa dessa assistência, que precisa desse apoio dessas pessoas que foram contratadas pela população. Então não é atacar o governo, não é atacar o presidente, é cobrar, é solicitar que seja feito, porque eu estou, né, investindo. Eu estou investindo nisso aí, obrigatoriamente, né, incorretamente várias vezes, né, sem cabimento algum em outras, né, com valores astronômicos de investimento, por pressão, com pressão, né, das próprias necessidades, vamos dizer assim, dessa grande empresa, e eu não tenho, na verdade, o direito de cobrar. Eu acho isso realmente descabido, né, porque eu sou parte dessa nação, como todas as outras pessoas, e eu falei que eu não tenho conhecimento político, não tenho conhecimento, não tenho embasamento, sabe, político algum para poder discutir certas questões, mas as questões óbvias eu posso sim falar, porque eu faço parte, na verdade, dessa grande empresa. Eu sou acionista dessa grande empresa, como várias outras pessoas. E também cliente. Então, eu sendo cliente no momento, eu estou solicitando algo, né, eu estou falando algo que é necessário ser feito, que eu acho correto ser feito, que poderia ser feito, que deveria ter sido feito e por que não foi feito, né? Se não sabe fazer, põe outra pessoa para fazer, né? Só que o brasileiro sempre teve essa questão, né, sempre teve essa consciência de ele não ser dono desse patrimônio, e sim o governo ser dono da população, ser dono do território nacional, né? Eu acho que esse conceito deveria mudar nas pessoas a partir do momento que nós tivéssemos líderes os quais fossem diferentes no momento, né? Não fossem mais pessoas, sabe, brutas, ignorantes, turbulentas, fossem pessoas, na verdade, sabe, menos agressivas em várias questões, que não vejo necessidade alguma.
Eu acredito que as pessoas às quais a população brasileira precisa são pessoas conscientes, pessoas concentradas, pessoas centradas, pessoas pacientes, pessoas livres, na verdade, de vários conceitos, pessoas que precisam, na verdade, estar no poder para mudar esse conceito no qual vem de lá do passado, da ditadura, dessas pessoas amarguradas, dessas pessoas cheias de ferida do passado, cheias de problemas, as quais o que eu vejo é somente, na realidade, retaliações por conta do que aconteceu lá atrás. E são pessoas as quais para mim não são mais necessárias no país. Eu preciso entender que hoje o país precisa de uma evolução diferente do que aconteceu no passado e que está acontecendo na atualidade. Essa é a minha opinião de um eleitor, de uma pessoa comum, de uma pessoa que não tem, na verdade, a compreensão política, mas o que é o que é óbvio. Meu equipamento travou, na realidade, eu tive que editar daqui porque é bem precário meu equipamento. Mas eu estava falando que não tem como comentar sobre essas coisas óbvias, claras e objetivas, porque é o que está acontecendo no momento. Eu posso sim comentar, porque eu faço parte disso tudo, inclusive, né? E o que acontece? Eu espero que não venha cercear as minhas palavras, porque são palavras claras e objetivas, né? Simplesmente é o que a gente está vivendo, né? As cobranças são as mesmas e tudo que eu falo é praticamente o que a gente vê nas mídias, né? E o que a gente está vivendo realmente. E espero que não voltem, na verdade, a censura, né? Porque seria o maior retrocesso dessa empresa chamada Brasil, né? E assim que eu termino hoje, na verdade, as minhas conclusões, as minhas opiniões sobre o que eu vi, o que está acontecendo. Mas eu queria também, inclusive, terminar falando que morcego para mim era na época que eu era mais jovem, né? Claro que eu escuto rock and roll até hoje, mas era mais jovem algum tempo atrás. Hoje eu tenho 44 anos de idade e quando eu tinha meus 20 e poucos, por aí, eu escutava muito Ozzy Osbourne. E morcego para mim ele utilizava no palco, né, nas suas apresentações, e era inofensivo, né? E, na verdade, inclusive era brinquedo, era só para enfatizar os shows dele, e ele utilizava, né, como brincadeira. E hoje o morcego, né, praticamente transformou o mundo nessa problemática, né, onde se começou praticamente, onde se surgiu esses vírus, né? Foi, na verdade, de animais silvestres, que é onde a intromissão do ser humano fez com que isso acontecesse. Então eu acho que o ser humano, inclusive, em geral, de todos os lugares, precisa, na verdade, começar a pensar conscientemente, né, e mudar vários hábitos para que a gente não tenha mais problemas no futuro, né? Eu acho que basta uma consciência e que o governo, né, faça algo, né, os governos do mundo façam algo de diferente, façam algo inteligentemente, para que as pessoas cultivem, né, seus animais, os quais forem, para que a gente não possa, para que a gente no futuro não tenha mais esse tipo de problema. E isso é um fato que se pode sim, né, na verdade, pensar em fazer, né? Obviamente a gente é capaz de fazer coisas extraordinárias. Não pode se fazer algo que é tão simples, né? Eu acredito que o que precisa ser feito é ter consciência de que se pode fazer algo, né? Daí, partindo desse princípio, os governos do mundo podem, né, fazer com que as coisas, né, tenham outros caminhos e que as pessoas tenham outro tipo de educação, né? Tem outro tipo, na verdade, de comportamento em relação o que poderá acontecer. Então é sempre avisar, sempre informar, sempre deixar a população informada e sempre manter a população, né, na verdade, de forma confortável, para que ela não necessite buscar, na verdade, dessas, qual seria a palavra? Buscar dessas farturas que a natureza, sei lá, talvez nos proporciona, vamos dizer assim. Eu acabei esquecendo o termo, mas seria mais ou menos isso. Então acho que eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.